Eu tiro 10 pro Lula. Oh, meu Deus. Entendeu? Mas assim, o histórico dele de corrupção não incomoda o senhor, não? Não, de maneira alguma. Aí, pessoal, tudo bem? Estão achando o que do governo Lula aí? Excelente, está indo muito bem. Qual medida que você teria para destacar aí que ele está fazendo? Toda aquela que beneficia você e a população. Mas, por exemplo, qual que é? Eu não estou me sentindo beneficiado por nada, assim. Se a inflação reduzir e beneficiar a sua compra, já é um benefício para você. Mas assim, qual que foi a Beneficia medida quem que o precisa, Lula quem tem adotou fome. para diminuir a inflação? Acho que isso aí é mérito do Banco Central com juros. Ó. Não é mérito Pra do Banco controlar. Central, é mérito de um coletivo de políticas que geram redução da inflação. Tá Cita joia? só um aí para eu ficar sabendo que eu tô por fora. De repente a política da Petrobras, que reduz preço, não fica sendo paritário com o preço Ah, internacional. mas o senhor tem um carro aí, o senhor abastece e sabe que o preço da gasolina não baixou, né? Tá a Não, mesma ele coisa. é a diesel. Valeu, então. Pessoal, tem uma galera aqui com a faixa de apoio ao Lula, né? Então vamos saber a opinião deles aí sobre o que tá rolando no governo. A faixa diz: Lula, parabéns por lutar pela retomada do poder de voto da União. Vamos entender o que é isso aí. E aí, irmão, beleza? Beleza. Essa faixa aí quer dizer basicamente o que aí? Você tá agradecendo ao Lula pelo quê? Cara, o pessoal dos sindicatos, os eletricitários da Eletrobras, a gente tá prestando serviço para eles. Ah, sim. Mas vocês concordam com essa faixa aí ou só estão prestando serviço mesmo? Cara, como a gente concorda, né? Você acha que o Lula tá indo bem no geral aí nesses 6 meses? Com certeza. O que ele tá fazendo de bom aí na sua opinião? Na minha opinião mesmo, na minha área lá, mercado. As coisas deu uma caída, graças a Deus. Combustível também. Preço de que, basicamente? Combustível não caiu não. Você é de Brasília Tá, aqui? sou de Brasília. Arroz, carne caiu. Que carne? A picanha caiu? Não caiu não. Picanha não como picanha. Quem que come no preço que tá, né, cara? Picanha Você não aqui acha assim que é basicamente hipocrisia ele ficar durante toda a campanha prometendo que o pobre vai voltar a comer picanha, que o pobre vai ser valorizado e isso não estar Cara, eu acontecendo? já não sei, né? Comigo não. Isso aí Você acha que isso está acontecendo? As promessas dele, que basicamente se sintetizam nisso? Não, né? Pois é. Tem tudo pra melhorar, vamos ver, né? Vamos esperar, né? Tem tudo pra melhorar. Né? Mas com base em quê? Que você confia em alguém como Lula? Moça, eu vou ser que tem sincero. histórico de ser mentiroso, corrupto. Mas nesse país nosso aqui é complicado de se falar de corrupção. A gente não pode nem abrir a boca porque é complicado. Você votou nele? Só pra fazer o nosso Votei. serviço. Você não se incomodou na hora de votar ali, apertar Não, 13, a gente- de votar em um não. cara que estava na cadeia até pouco tempo por roubar o nosso dinheiro? Não, porque tem tanta gente aí que fez pior do que ele, tá solto. Difícil, pior do que ele, né, cara? Quem que fez pior do que ele? O Sérgio Cabral. Eu digo no histórico de quem era candidato a presidente ali, mas se a gente for pegar as ramificações ali, tem gente da mesma lá, eu colocaria assim. É complicado. Mas você confia nele ainda assim? Cara? Confio. Votaria de novo? Votaria. Você tem que escolher, você tá entre o pau e a espada, né? Aí se vir Lula e Bolsonaro de novo, é Lula de novo, é 13 de novo. Fala, casal, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rápida pra vocês? Sim. O que vocês estão achando do governo Lula aí? Rapaz, eu acho que eu lembro de outros carnavais. Já tive em alguns aí. Eu posso tirar a visualização de você. Só um minutinho, deixa eu raciocinar aqui. Acho que eu lembro de você quando você entrevistava os bolsonaristas por aqui. Pois é, continuo na luta aqui. E aí? Eu pensei que você estava. Entendeu? Estão achando o que aí? Rapaz, maravilhoso, ótimo. As coisas estão funcionando. Espero que continue. Eu trabalhei aqui em Brasília há muitos anos, acompanhei a trajetória do nosso presidente nos primeiros 2 mandatos dele. E olha, tá tudo bem, eu estou satisfeitíssimo, espero que o país está sendo outra coisa. Que medida que o senhor teria para destacar aí que ele tem cumprido ali em relação ao que ele prometeu lá na campanha? Olha, como está tão recente, né, o homem só está praticamente 6 meses no poder. Tá pouco? Não, eu estou achando não, assim, para fazer de um país, em forma de país, para melhorar o país, fazer as coisas, tá ótimo, tá muito bem. Ué, mas quer dizer que ele não fez nada então? Não, nesse pouco tempo aí na cabeça do senhor. Fez muita coisa. Então fala uma aí. Moço, redução de combustível. O senhor é daqui de Brasília? Morei aqui há muitos anos, mas eu optei... Aqui não reduziu não. Aqui continua a média ali de 5,39, subiu inclusive semana passada, retrasada, para 5,85, aí caiu para a média de novo, de 5,39, que está aí agora. Sim, mas é o que eu estou te falando. Pode ser
E como Essa daí então já é uma fake news, hein? Não, não. Pra cá pode ser. Agora no meu interior, Lá pro Maranhão. lá no Maranhão, a carne baixou. Baixou? Lá E aí, pessoal do Maranhão, baixou mesmo? Baixou. Bom, pelo menos na minha região. É. Fala, pessoal, boa tarde. Posso fazer uma perguntinha rápida para vocês aí? Não, obrigado. Não, sobre o governo Lula aí, o que vocês estão achando? Não, obrigado. Valeu, então. O que você está achando aí do governo Lula? Rapaz, é complicado falar sobre isso. Dá a sua opinião sincera aí. Eu particularmente não sou muito favorável, né? Por quê? O que você está achando aí que ele está pecando? Não acredito que não é só o Lula em si, eu acho que a política brasileira em si toda tá difícil, né? Sim. Acho que ultimamente tá muito complicado, a gente vê coisas absurdas acontecendo e... Então eu acredito assim, num todo que não tá legal. Concordo acho que com muita você. coisa precisaria ser mudada. Você votou em quem aí na última eleição? Não, eu votei no Bolsonaro, com certeza, mas a questão era aquela coisa, você tinha duas escolhas. Então eu acredito que a outra escolha seria melhor para o nosso país, é óbvio. Qual que é o seu sentimento aí com esse presidiário que estava preso há pouco menos de 2 anos aí atrás, hoje ocupando o nosso comando? Exatamente, é isso que eu falei Te no pesou começo. mais pro outro lado, né? Exatamente, então você vê tudo o que aconteceu e é como fingir, não aconteceu nada, aconteceu. Sim. Então aconteceu muita coisa assim, foi provado muita coisa e estão fazendo como se tivesse tudo normal, tudo tranquilo. Como se ele fosse inocente, né? Exatamente. Essa Sendo é a que questão. foi muito diferente. Anulação de um processo não significa inocência. As provas continuam aí. Né? Entendeu? Então a gente vê todo aquele pessoal voltando, estando assumindo uma coisa que eu falo, poxa, é difícil acreditar num país em que tenha esse tipo de pessoas que governam hoje o país. Então é muito difícil. Então acredito assim, a mudança foi complicada de governo. Nesse momento a gente está numa situação bastante difícil. Haja visto o que está acontecendo na CPMI aí, né? Sim. Então você ali, você tira uma base de tudo isso. Você vê pessoas que estão ali fazendo o papel que fizeram com aquele o tenente coronel ali, o Cid lá. Né? Absurdo aquilo, rapaz. Se tiver baixado, que alguns produtos do mercado realmente baixaram ali o valor e tal, o preço, o senhor teria para destacar que medida que o Lula fez para que desse nesse resultado de queda de preço? Porque eu acho que não é mérito dele isso daí, não. O senhor acha por que é mérito dele? Eu acho sim que a meta é a confiança no governo, é a estabilidade que está dando, entendeu? Começar a reforma fiscal. E uma série de medidas, eu estou te falando, tá recente. Vamos esperar, mas está muito bom. É um homem popular, é um homem que as medidas... Para você encostar aqui, eu não te via outra vez, porque tinha um monte de concreto ali de um lado e do outro, não podia encostar aqui. Ah, mas isso já era na época do Lula mesmo, depois por causa do 8 de janeiro, foi? Não, na época do Bolsonaro podia entrar até o cercadinho. Alguns nomes que não, tipo eu não podia não. Eu vim de carro até lá da vice-presidência, no Palácio Jaburu. Ah, sim, entrar de carro aqui não podia não, de carro era só lá fora, podia entrar a pé só. Agora não, já encosta aqui, já é alguma coisa. Ela tá mudando. Satisfeito. E eu tiro 10 pro Lula. Oh, meu Deus. Entendeu? Mas assim, o histórico dele de corrupção não incomoda o senhor, não? Não, de maneira alguma, porque... Pô, minha senhora, mas aí não dá esse argumento, né? O argumento do todos roubam. Não, eu não quero... Se nós fôssemos para trás disso, meu irmão, a gente nem voltava mais. Essa aqui é a grande coisa. Administrar uma família já é complicado. Imagina um país com tantos milhões de pessoas pensando diferente. Né? O senhor não acha que é básico não roubar para que a administração fique um pouco menos difícil? Não, eu não concordo. Eu não concordo. Sinceramente. Não concorda com o quê? Com roubo ou com corrupção? Com corrupção. Eu não concordo com corrupção. Então não tem como concordar com Lula, né? Porque ele foi condenado por isso. Sim, mas se o povo que faz... Quem sou eu para dizer que ele não é? Porque o povo está aí, ele está aí hoje. Entendeu? Então, mas não é um pouco de culpa do senhor também que votou nele de novo, mesmo ele tendo esse histórico? Assim, quando se vota num cara assim, você meio que não se torna cúmplice, ele só está lá por sua causa? Não, no momento não. Eu acho, na minha opinião, concordando com o que eu vi anteriormente, não...
Se ele tem a possibilidade de estar no governo de novo, sendo que ele estava preso há mais ou menos 2, 3 anos atrás, não é porque pessoas votaram nele? Essas pessoas não são as culpadas assim por ele estar aí de novo? Não, claro, exatamente. Não cabe então, a nós votar em gente melhor, então? Porque senão a gente tem culpa nisso? Cadê essa gente? Na corrupção também? Quando aparecer Eu tenho que alguém... tentar construir demanda, é o que eu tento fazer aqui, né? Quando aparecer essa pessoa, um ideal, eu só concordo com você. Quando aparecer... Mas assim, não tem essa pessoa. qualquer um não é melhor do que alguém que já esteve por 2 mandatos, na verdade, no poder e deu em corrupção, mas aí como a Lula. questão, como eu tô dizendo, é o povo escolheu, e aí? Quem somos nós para dizer? O povo que escolheu. O povo que escolheu, e Fazemos parte. Não fazemos parte, e aí? Não Agora o que a vamos gente vai generalizar fazer? isso aí, porque irmão, bem mas a gente tá aqui complicado. pra É o que eu tô te falando. apoiar, e se ele errar, não, o que vai fazer? Mas Aí vota nele de novo, não é? Não. O engraçado também que me incomoda, assim, eu acho que o Cid tem que estar lá, responder se ele quiser, mas eu acho que o Dino tem que estar lá também. Aí se ele quiser ficar calado, ele fica calado. Mas ele tem que ser convocado para estar lá. E o Dias foi? Pois é, também, né? Então, outro nome importante. Uma pessoa que alterou até os dados, não foi nem chamada ainda, não tá lá nem preso. Então, assim, eu acho que as coisas deveriam ser colocadas de forma correta. Não da forma como está sendo colocado. Bom, mas tendo em vista tudo que está lá. Pois é. E aí vê... E tipo, quando não se deve nada, não há o que temer, né? Se o governo está correto, o governo Lula, por que temer alguma coisa? Exatamente. E você viu as palavras do Barroso? Quer mais o quê? Vencemos o bolsonarismo. Você quer mais o quê? Ali virou ou não virou um órgão político também? Algo que não deveria ser. Por Cara, isso que num deveria país mudar. sério, isso era para no dia seguinte nem ser aberto pedido de impeachment nem nada. O próprio ministro olhar para o que ele fez e pedir para sair, pedir exoneração. Isso não vai acontecer, né? Nunca, né? Não é um país sério. Se fosse sério, esse STF já teria sido extinto, no meu modo de ver. Tipo, cara... A forma como é colocada as pessoas lá dentro, tá tudo totalmente errado. Sim, começa aí, né? Errado. Não existe essa questão. Você vai colocar. É óbvio que se eu tô se eu tenho a condição de colocar alguém que vai me beneficiar, obviamente que eu vou colocar. É óbvio. E tanto é que a gente está vendo o que está acontecendo. E o próximo ministro que vai entrar aí, tá aí. Pois é. E assim, imagina, eu tenho críticas diversas aos nomes que o Bolsonaro colocou lá, porque para mim não são bons nomes também. Mas imagina se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições e tivesse algum evento aí, sei lá, alguma coisa aqui no Alvorada mesmo, que o Cássio Nunes viesse, fosse tudo filmado aqui, e ele falasse, nós derrotamos o petismo. Exatamente. Tipo, a indicação do Bolsonaro para lá. Imagina. Cara, isso não ia ser escandaloso? Tipo, todo mundo não ia estar batendo em cima disso? Eu só tô vendo a direita batendo nisso. Então a gente Cadê os veículos de imprensa criticando? A gente vê essa situação, principalmente que você falou do veículo de imprensa. Cara, o lado deles a gente já sabe qual é. Se ele se candidatar de novo, mas daqui para frente aparecer tanta coisa, você sabe o seguinte, o trabalho que você faz com o tempo, meu filho, você vai aprendendo a experiência, é que você vai fazendo com que, fazendo a correção das coisas erradas, né? Com o tempo você vai vendo quem as coisas. O senhor acha que ele se corrigiu então para esse terceiro mandato? Eu não estou dizendo que ele se corrigiu, mas coisas que ninguém faz tudo certo. Mas se você errou e ele reconhece que errou em alguma coisa, ele está corrigindo. Mas ele não reconheceu, né? Ele vive dizendo que tudo é uma grande trama ali, quer inclusive perseguir o Sérgio... E que houve o senhor acha que foi uma trama do Sérgio Moro, então foi. Podia ir por outras... Não podia ser tão afoito igual o Sérgio Moro foi. Entendeu? Que dali foi uma trama. Mas assim, e a confirmação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com desembargadores, e depois o Superior Tribunal de Justiça também, que confirmaram essa primeira decisão do Moro ali. É um grande conluio? Meu querido, eu tenho uma coisa para te falar. Manda. Viu? No nosso país acontece tanta coisa, eu achava que não existia tramóia na justiça, assim, sei lá, mas aquela ali eu acho que foi. Mas com base em que, assim, que o senhor acha que foi?
Porque tem eu provas acho- que são irrefutáveis. Não, mas... Tipo ele lá no triplex com Léo Pinheiro, que é um empreiteiro, dono da UAS, que pagou a propina, que foi esse triplex. Mas Ele tem não foto esse dos dois juntos. Ninguém vê ele com esse triplex, ele não mora lá, ninguém mora lá. Mas tem documentação, tem termo de adesão e compromisso no nome do Lula, tem a declaração dele no imposto de renda também, desse triplex. Eu nunca vi. Mas tem Aliás, tudo, não, tipo, claro, se o senhor quiser aqui- ver, tem nos meus Não. vídeos mesmo. Eu já fiz um compilado Eu lá sei, respondendo o claro que Reinaldo você- Azevedo. Que você tem aqui, acompanha o... É só jogar na internet Direto. que o senhor acha fácil. São É. provas que constam dos autos do processo, da sentença que o condenou. Rapaz, eu vou te falar seriamente, meu filho. O cara comprar um negócio que ele não pode ir lá, não vai lá, não tem... Não... Mas ele foi, tem foto dele não, lá. meu Com... filho, foi lá ver um negócio, mas nunca mais o cara foi lá, não vai, não toma É porque conta, deu todo alguém esse... mora lá. Quem que Estourou, mora né, lá? esse escândalo. Desde 2010 já estava na cola dele, Tu já matéria do pensou Globo um cara, e tal. um cara quase com 80 anos, tem umas coisas e não vai usar? Tem que usar quando é novo, E o rapaz. sítio de Atibaia, então, que ele usava? Tinha as roupas dele lá, tinha fotos dele lá, os pedalinhos lá do lago que tinha também, tinha os nomes dos netos dele. Uhum. Tipo, o que o senhor acha disso aí? Acha que é mentira também, é conluio? Rapaz, eu não sei, eu não vou... Sou com você, eu não vou condenar o Lula por isso. Se ele ia lá... Pô, não, eu condeno ele por isso, Você ele tá condena? errado, cara. Claro. Você condena? Não. Condeno moralmente, porque infelizmente eu não tenho o poder ali jurídico, jurisdicional de condená-lo à cadeia, mas ele foi condenado por quem tinha esse poder, né? Sei. Em amplas instâncias, até o STJ, e tudo ratificado ali até o momento pelo Sim, STF também. É depois que decidiram mudar de ideia por algo que eu encaro como conveniência. É, né? É. Queriam combater o Bolsonaro, que, tipo, na minha visão também não estava fazendo o governo que se deveria, mas eu acho que a gente tem que fazer as coisas do jeito certo, senão a Certo, gente não, mas- dá respaldo tanto para um lado Mas quanto para eu outro sou errarem. sincero contigo. Hoje eu tava até comentando com a minha esposa, mandou disse que não tem nada a ver aqui, mas é absurdo aquela Mônica Bergamo Sim. dizer de um avião que derrapou hoje na pista lá em Florianópolis, como um piloto faz uma manobra dessa. Pô, teve um problema no avião. A mulher já vai falando uma coisa assim. Então, quer dizer, é o tipo de pessoas que a gente tem hoje nesse meio, Sim. entendeu? Então o jornalismo hoje tem, infelizmente a maior parte tem um lado e tá aí provado. E a gente vê tudo aquilo que tinha. Meu, imagina quanta despesa que entrou na conta do Brasil de novo. Sim, os gastos absurdos correndo soltos Imagina. aí, né? A gente está aqui no Palácio da Alvorada, que o senhor viu com Imagina. certeza aí a festança da compra de móveis novos, né? Então, pois é. Tipo, 65 mil de sofá, 42 mil de cama. São Tipo, essas pô, tá de coisas que você sacanagem. vai vendo, entendeu? E aí o outro vai sair, fala que pegou os móveis nem era daqui. Pois então é. fica uma questão assim, você entendeu? Tipo, cara, tem tanta coisa para se criticar que deve ser criticada exatamente. ali em relação ao Bolsonaro, que ele errou e Óbvio tal, que tem e que a erros. gente reconhece. É Só que, óbvio tipo, o lado de cá não reconhece os Não, erros do não. Lula. Você fala, eu tô aqui todo dia conversando com o pessoal. Quem vem, né? Tanto gente que não apoia quanto quem apoia e tal, trazendo fatos aqui. Pô, tem como a gente apoiar 37 mil de gasto numa diária para passar um dia num lugar que você só vai passear. A viagem lá pro Reino Unido era para a coroação do rei Charles. Não era negociação, não era nada, era só para marcar presença. Ô rei, tamo aqui, viu? O Brasil tá aqui prestigiando e tal. Aí o cara Mas fica não tem limite, não em adianta. 37 mil a diária. Não tem limite, não tem limite. E é aquilo, estão vasculhando tudo que é do pessoal do Bolsonaro, família, isso e aquilo, aquilo. E esses pessoal aí? Tá aqui Pois tudo é. de novo, entendeu? E eu tô aqui não é para ver Lula, eu venho aqui porque eu não conheci aqui viver só a Sim. região, a área que eu não conheço. Eu acho que isso aqui é Brasília, nosso ainda, né? E então, por enquanto a por gente ainda enquanto eu pode prestigiar perguntei nossos até pontos ali, quando eu turísticos. cheguei, se eu, pelo menos eu posso ver, sabe? Então, porque expectativa é zero. A única questão que eu falo que eu tenho a minha consciência é a seguinte: eu acredito e confio muito em Deus. E um dia eu acredito que tudo isso. Assim, a gente tem que acreditar mesmo, infelizmente, nesse país aqui, praticamente só na justiça de Deus, assim, Sim. porque a justiça que a gente Não, tem humana, terrena não. aqui, tipo, Humana. sintetizado na figura, com todo respeito, com toda a vênia, porque a gente tem que ter até medo disso agora, né, de criticar o judiciário. Sim, sim. Mas o judiciário, infelizmente, na minha visão, eu acho que eu tenho o direito de opinar isso ainda, não está cumprindo com o papel que Não. deveria. Ontem E, tipo, foi exemplo disso. E tipo, cara, quando a gente desconfia de algumas condutas do STF, não que eles errem em tudo e tal, Sim. mas tipo a conduta de ontem, Igual a de ontem. cara, isso é escarnecedor, Ele tá cara. falando claramente o que ele fez. Se ele fez, os outros fizeram também.
Ele está falou dizendo, isso. nós derrotamos. Eu derrotei o bolsonarismo. Pois é. Ele não derrotou o bolsonarismo. Uma pessoa que eu vi hoje, agora eu não me lembro quem foi que colocou, falou que ele não derrotou o bolsonarismo. Ele está derrubando as leis. Sim. São as leis que ele está quebrando, não é o bolsonarismo. Então ele está rompendo isso. E se ele está rompendo isso, ele está errado. E a gente tem que ouvir quem pode fazer alguma coisa. Quem vai fazer alguma coisa? Quem faz alguma coisa? E é difícil porque... Aí você pega um Senado com um presidente daquele que tem. Você quer o quê? Pois é. Eu sou sério contigo, Bolsonaro nunca era para estar aqui. E se o Lula não fosse mas o Lula também não, né? Nem? Depois disso tudo que ele fez, cara. Não, eu não estou Como dizendo... que a gente vai colocar ele de Eu não estou dizendo novo, que um erro justifica o outro. Agora, comparar o Lula com o Bolsonaro... O senhor acha que o Lula é muito melhor que o Bolsonaro? Está em outro patamar, não tem nem então. comparação, meu filho. Nem comparação. Não tem nem comparação. Mas em que sentido? Explica para mim aí, para eu entender melhor. Como governar o país. Como governar o país, entendeu? Não é autoritário, entendeu? É ditadura. Porque O senhor disse que acompanhou bem os 2 primeiros mandatos dele ali, né? Ele chegou a caçar um visto de um jornalista que insinuou ali uma matéria que ele bebia demais, que ele era dado a cachaça, assim. Tipo, ele caçou o visto desse jornalista estrangeiro aqui no país que teve que ir embora. Ele calou basicamente a voz da imprensa, porque não gostou da matéria. Se for um erro, foi. Isso não é autoritário? A gente bebe. Não. Aí é uma coisa particular. Mas o país, sem querer implantar ditadura no país, que o Bolsonaro queria isso. Ele recebeu Maduro aqui, que é um ditador, né? E fica falando que a Venezuela, que é uma ditadura, é uma democracia. Não é atitude de gente autoritária. Meu filho, é o que eu estou te falando. Uma família é a mesma coisa. Um país não pode se isolar do mundo, igual esse tal de Bolsonaro fez. Eu via nos jornais. O Bolsonaro Mas aí se vale isolou. se juntar com até ditadores, como o Maduro da Venezuela. Você não precisa fazer o que ele faz, mas ele é um presidente de um país. E um país precisa de parceria, meu filho. Ninguém vive sem parceria. O triste mesmo assim é que hoje tem uma oposição que teoricamente é de direita, mas que não faz nada, é incompetente no nível de ficar lá fazendo o quê? Sancionando o Zanin, o advogado do Lula para esse absurdo, eu não consigo entender isso. E tipo, no governo Bolsonaro a gente teve a oportunidade do século, assim, para mudar esse país, que era a Lava Toga, que enterraram, que o Flávio Bolsonaro, filho do cara, vota contra. Aí, bicho, fica difícil mesmo de acreditar nesse país aqui. Você tá vendo? É por isso que eu falei, a gente tinha 2 opções. Ou você escolhe uma ou você escolhia a outra. Eu escolhi um lado. Infelizmente não deu. Mas estava tudo certo. Mas eu acredito que estava bem melhor do que está. Eu acredito nisso. Eu acredito que estava melhor. Se alguém aí sabe realmente olhar com consciência, sabe que as coisas estão mudando para pior. Muita coisa mudando para pior. A relação gasto público, absurdo. Tá feio o negócio, é ter esperança mesmo aí em nomes futuros aí para surgir, né? Para ver se em 2026 pelo menos a gente vira. Se não caçarem esse todos jogo da direita que tem aí, né? Por enquanto aí tá despontando Tarcísio, né? Talvez o Zema, vamos ver, né? Vamos ver. Obrigado pela opinião do senhor aí, Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu. Digamos ali na época do Hitler ali com a Alemanha nazista e tal, se tipo fosse conveniente para o Brasil ter parceria com esse país, ele deveria ter? Eu acho que não. Se for para desenvolvimento... Porque ele é um ditador sanguinário, como o Maduro é também. Não, mas... É a mesma lógica para mim. Aqui não vai chegar, mas eu estou falando em termos de país, vender produto, uma empresa, construir lá, sabendo que nós vamos receber, tá dando emprego, aquela coisa toda, eu sou a favor. Entendeu? Agora, coisa errada de pessoal... Mas o senhor sabe que quando a gente tem união com esses países aí quebrados, tipo Argentina, Cuba, Venezuela, a gente financiou por meio do BNDES na época dos governos petistas mesmo e tomamos calote. Até hoje a Venezuela nos deve, porque a gente financiou usina lá. Isso um dia vai receber. Mas não recebemos, né? Estamos no prejuízo até hoje, não foi benéfico. Agora vocês se isolaram de Argentina, de tudo, com meio do Bolsonaro, deixou o país isolado do mundo. Mas assim, esse aceno para ele... Como é que ele vendeu a refinaria da Bahia para os árabes? Não pode. Que se investigue, sou a favor de que se investigue, e se tiver coisa errada ali, que ele seja penalizado. Mas infelizmente, assim, para ver esse erro, o senhor vê muito bem, mas para ver os erros do Lula, o senhor quer fechar os olhos. Não, eu não estou fechando os olhos, é o que eu estou te falando. Eu não sou a favor da coisa errada.
Então, mas o Lula não erra com essas atitudes. A gente está falando de uma atitude clara dele trazer alguém que é ditador aqui para dentro e falar que lá eles vivem numa democracia, sendo que 6,5 milhões de venezuelanos passam fome lá. As pessoas, mais de 10 milhões já são refugiados pelo mundo, tentando fugir desse regime trágico. Sim, mas aí o povo venezuelano tem que resolver o problema lá. Agora o Brasil e qualquer outro país não pode chegar igual, por exemplo, aquela atitude que os Estados Unidos fez com o Iraque. Chegar na terra ali, na casa ali. Não. Tem outras formas de tentar resolver o problema. Entendeu? O Lula não pode chegar lá na Venezuela e isolar um negócio que dá para o país, se isolar o Brasil da Venezuela de negócios, de comércio. Eu falo em comércio. Isolar porque lá é a ditadura. Não. O que a gente ganha se aliando à Venezuela, então? É o que eu estou te falando, é dependendo do que vai o tipo de negócio. Então, hoje, que tipo de negócio o Lula está trazendo por meio dessa união? Ou se é energia, não sei, isso que eu estou te falando, não sei. O senhor está tentando arrumar um jeito de passar pano para ele, não? Eu me aposentei, me isolei, entendeu? Trabalhei muito com político, aquela coisa toda. Vi minha vidazinha lá no interior do Maranhão. Vim visitar os filhos, entendeu? Eu estou te falando, mas é muito complicado. Mas assim, diante das coisas que a gente conversou aqui, o senhor ainda votaria nele, continua apoiando? Em quem? No Lula? Com certeza. Eu tentei aqui apresentar para o senhor a verdade, mas o senhor continua mandando o L aí. Manda o L aí, então. Tentei, galera, mas não deu. Não conseguiu convencer o maranhense. Valeu, irmão. Obrigado pelo papo aí. Bom trabalho, meu filho. Tudo de bom Obrigado, pra você. Tamo junto, viu?